Bitcoin, a maior fraude da história? Ayn Rand escreveu assim: através dos séculos existiram homens que deram os primeiros passos por novas estradas, armados com nada além de sua própria visão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sempre que há uma variação negativa no valor do Bitcoin, sempre aparecem especuladores e críticos descrevendo como seria o seu fim, sobre como a censura dos governos irá destruir a moeda, como o planeta vai superaquecer devido ao gasto energético, como catástrofes naturais têm o potencial de jogá-lo no esquecimento e sobre como falta uso prático e demais críticas que já ficaram maçantes para os entusiastas. Mas será que de fato não existem preocupações legítimas? Será que nossa visão de mundo não tem nos cegado para o possível abismo à nossa frente? Este texto foi escrito antes da grande correção que o Bitcoin teve na última semana, mas a mensagem não se tornou inválida. Historicamente, a humanidade tem se dado muito mal nas tentativas de prever o futuro. Filmes da década de 1980 e 1990, e mesmo em documentários sérios, o futuro, nosso atual presente, era retratado de uma forma muito distinta e distante de onde chegamos. Em vez de pílulas de comida, ainda usamos a incrível tecnologia do forno e fogão. Em vez de próteses e alterações genéticas, muitos têm se voltado a estilos de vida mais regrados, evitando comidas hiperprocessadas e se aproximando da natureza. A inteligência artificial das máquinas da Skynet, como contaram as histórias do Exterminador do Futuro, ainda está muito longe de dominar o mundo. E, também, o espaço sideral perto de nós continua em grande parte inexplorado fisicamente, até porque ainda há muito o que fazer por aqui. Em uma das interpretações do mito da criação asteca, que por se tratar de uma tradição oral tem várias versões, a humanidade já foi destruída e recriada 4 vezes. Na primeira era, foram comidos por onças. Na segunda, varridos por um tornado. Em seguida, destruídos por uma chuva de fogo. E, por fim, afogados pelo dilúvio. Sim, o mesmo dilúvio que aparece em vários escritos de várias religiões diferentes pelo mundo. Não importa quantas medidas fossem tomadas para evitar a próxima catástrofe, ela sempre vinha por um meio desconhecido inexoravelmente. Uma metáfora interessante, propositalmente ou não, para a imprevisibilidade do futuro. Mesmo analisando por uma perspectiva filosófica ou do ponto de vista utilitarista, os 3 grandes motivos que mostraram a inviabilidade de êxito ao se conduzir sistemas socioeconômicos por meio de planejamento central, desconsideradas as implicações éticas, são a incerteza a respeito do futuro, a assimetria informacional e a inconstância das vontades humanas. É claro que esperar salvação pelo Bitcoin não é mesmo que crer no planejamento central. Muito pelo contrário. A questão é que a descentralização da informação e das fontes de aprendizado promove sabedoria e uma seleção natural para o progresso, que sempre foi e sempre será imprevisível. Assim, podemos afirmar que o Bitcoin é uma incerteza. Alguns acreditam que coisas podem destruí-lo ou pelo menos dificultar grandemente a sua adoção. Mas esses motivos seriam suficientes para ignorar os criptoativos e especialmente a evolução digital do ouro? Claro que não. Muito mais importante do que a probabilidade de um evento ocorrer é a relação risco-retorno associada a ele e às suas alternativas. Suponha que alguém, ao procurar uma boa reserva de valor, poderia comprar ouro, prata, imóveis, dólares, reais, criptoativos, obras de artes e milhares de alternativas. Cada uma traz vantagens e desvantagens. O ouro e a prata têm altos custos de transporte, armazenagem e verificação. Imóveis e obras de artes têm pouca liquidez e um alto preço unitário. Sobram para o afegão médio escolher entre criptos e moedas fiat. Moedas fiat já foram lastreadas em metais, mas desde 1971, a exemplo do dólar, são, digamos, lastreadas na confiança que as pessoas são obrigadas a ter em governos, que são os controladores da emissão e do uso nas instituições que as transacionam. Por isso se usa também o termo fiduciária para moedas. O termo fiduciário vem do radical latino fides, que significa literalmente fé.
Elas são estabelecidas como dinheiro por regulamentação governamental. Após o mês de agosto daquele ano de 1971, pelo Acordo de Bretton Woods, acabou o padrão ouro para o dólar nos Estados Unidos. O franco suíço, por exemplo, usou o padrão ouro para garantir 40% de conversibilidade até 1936 e manteve assim até os anos 2000, quando encerrou a garantia. O dólar assume o posto de moeda de reserva mundial, pois todos os países, com fé que têm na solidez de suas instituições, na força de sua economia, na liquidez e no poder que vê no seu exército, o usa para comercializar internacionalmente. Entretanto, esse poder e instituições estão mais fragilizados do que nunca. A divisão ideológica na América pode ser claramente vista na conturbada corrida eleitoral e nos protestos que seguiram por conta de alegações de fraude. Já há alguns anos, as pessoas discutem a separação do Texas ou a expulsão da Califórnia dos Estados Unidos. Por mais infrutíferas que sejam essas demandas no momento, ideias são como bons vinhos, precisam da devida maturação. Muito mais preocupante que isso, no entanto, é a expansão desenfreada da base monetária daquele país. 37% de todos os dólares durante toda a história dele foram emitidos somente em 2020, com poucas expectativas que esse número pare de crescer. As medidas de estímulos econômicos somam mais de 6 trilhões de dólares. Para ajudar a entender a magnitude desse aumento, é bom olhar a linha do tempo mais de longe. O dólar americano surgiu em 1789, há mais de 230 anos, e somente em 2020 a massa monetária foi inflada em mais de 20%. Não é à toa que o dólar vem perdendo força em relação a outras moedas desde o fim de março. Na prática, todas as pessoas e nações que têm dólar em suas reservas estão financiando via inflação o governo dos Estados Unidos. Não existe mecanismo mais eficiente e perverso para se concentrar poder econômico do que uma política inflacionária, especialmente quando travestida de distribuição de renda. E sobre o real, estimada moeda da nossa querida e ensolarada terra das bananas, não há muito de bom o que falar. Assim como o dólar, ele é lastreado pela confiança na economia e nas instituições brasileiras. Vale apenas lembrar que, de 1942 a 1994, com ao todo 9 zeros cortados, o Brasil trocou de moeda 7 vezes, uma média menor do que o tempo de vida do Bitcoin. Some-se a isso a perda acumulada do poder de compra, o risco político do Brasil, e tome as suas decisões. Pode ser um delírio apostar em dinheiro virtual como Bitcoin ou outras criptomoedas, mas apostar no real é loucura. Todas as moedas já são digitais, mas se o Bitcoin é uma incerteza para quem ainda não o entendeu, pior é o dólar, o real, o iene e qualquer outra moeda ou commodity. Inclusive porque a maioria das pessoas não entende o que o governo faz com o nosso dinheiro. Murray Rothbard explica isso num livro com esse mesmo nome. A história revela a ascensão e a queda dos impérios e sistemas monetários, do denário romano à libra inglesa. Já afirmou Heráclito há 2000 anos. Nada é permanente, exceto a mudança. Pronto, terminamos aqui as tentativas de convencer você sobre a absoluta imprevisibilidade do futuro. Para o bem ou para o mal, há algo muito mais importante do que o destino do dólar, do real e mesmo do Bitcoin. As transações estruturais e culturais que rolam nesse progresso. O simples fato de que hoje existe a discussão sobre o uso de dinheiro descentralizado, já pensado por Friedrich von Hayek em 1976, é um avanço muito maior do que parece. Formas de estabelecer meios de troca comercial surgiram naturalmente na sociedade. Foi sempre de baixo para cima, de forma não estatal, entre pessoas comuns. Mas a diferença do uso de sal, iguarias, conchas, pedras e metais preciosos para o Bitcoin é que elas puderam ser dominadas e usadas por quem tinha poder bélico, jurídico ou religioso para exercer controle sobre o indivíduo. E agora, com as tecnologias atuais, ficou impossível haver confisco, censura e restrições realmente efetivas de moeda não estatal. E enfim, com soberania monetária, favor não confundir com soberania social, teremos uma forma de preservar o valor relativo da moeda.
Grandes mudanças são o somatório de muitas pequenas conquistas. Informações descentralizadas, economia peer-to-peer, ferramentas melhores para anonimato e o mais importante de tudo, a transformação cultural, que inclui discussão de temas libertários. Estão sendo expostos pontos de vista e visões de mundo nunca antes imaginados. A pena é mais poderosa do que a espada, pois a informação escrita pode transformar o interior imaterial, as suas mais enraizadas e fortes convicções. De uma perspectiva pessoal, é claro que estar certo sobre a tecnologia que dominará o mundo faz diferença. Mas esta é de longe a maior e mais importante transformação. O passo mais importante, o primeiro, já foi dado. O segundo mais importante é sempre o próximo. Sempre se deve continuar, até que por fim, cada um dê o seu último. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Stanley Calderelli, narrado por J. Fernandes e produzido por Ragnar Ancap. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também. Até a próxima!